O dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu isso quantas vezes na vida? Talvez num sermão, talvez num conselho de mãe, ou pior, talvez como desculpa para continuar vivendo com medo de prosperar. Essa frase ecoa como uma sentença, como se cada nota na sua carteira fosse uma semente de pecado esperando brotar. Mas e se eu te dissesse que essa frase, do jeito que você ouviu a vida inteira, não está escrita assim na Bíblia? Pois é, a gente cresceu com esse eco religioso nos ouvidos, mas quase ninguém se deu ao trabalho de abrir a página e ler até o ponto final. Aliás, sabe qual é o maior perigo de um versículo mal interpretado? Não é ele te afastar da Bíblia, é ele te manter dentro da igreja, mas com a mentalidade errada. Foi assim que muitos cristãos passaram a vida inteira confundindo humildade com escassez, confundindo riqueza com pecado, confundindo culpa com espiritualidade. E por isso esse vídeo existe, não para te fazer amar o dinheiro, mas para te libertar do medo dele, porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema é o que ele revela sobre o nosso coração. Hoje a gente começa uma jornada corajosa, desconstruir mitos que travam sua fé, distorcem a palavra e sabotam sua vida sem que você perceba. E o primeiro passo é esse aqui, descobrir o que a Bíblia realmente diz, sem frases prontas, sem medo de pensar. E principalmente, sem vergonha de crescer. Mas antes de irmos para o versículo original, deixa eu te perguntar uma coisa. E se o problema não fosse o dinheiro, mas o que você aprendeu sobre ele? Não é sobre o dinheiro, nunca foi. É sobre o que você sente por ele. A frase completa, a que muita gente nunca leu até o fim, está lá em 1 Timóteo 6,10. E ela diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa palavrinha muda tudo, não muda? Porque o problema não é o dinheiro, é o amor desequilibrado, desesperado e desgovernado por ele. A Bíblia nunca demonizou moedas. Ela condena corações que se perdem por causa delas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, sabia exatamente o que estava dizendo. Ele viu igrejas se dividirem por causa de interesses. Viu líderes se corromperem em nome da vantagem. Viu discípulos se desviarem porque preferiram o lucro ao propósito. Mas veja bem, ele não proíbe o dinheiro. Ele adverte sobre o que o amor a ele pode causar. É diferente. É como o fogo. Nas mãos certas, ele aquece, ilumina, dá vida. Nas mãos erradas, destrói. E se você for mais fundo no texto original, no grego usado por Paulo, a palavra usada ali é filarguria, amor obsessivo, possessivo, quase doentio. É desse amor que nascem os males, não do saldo bancário, não da conta corrente, não do trabalho honesto que prospera. Você percebe a diferença? Enquanto muitos foram ensinados a temer o dinheiro, Paulo estava alertando para que o dinheiro não se tornasse um Deus. Tem gente que é pobre e mesmo assim vive escrava do dinheiro. Tem gente que é rica e serve ao reino com cada centavo que tem. Porque não é sobre quantidade, é sobre senhorio, sobre quem governa o seu coração, Deus ou o que você não quer perder. Agora que você leu o versículo completo, a pergunta que fica não é mais quanto dinheiro é demais. Você ainda tem o dinheiro? Ou ele é que tem você? Durante muito tempo nos ensinaram que dinheiro era quase um pecado com CPF, um vilão silencioso que corrompia tudo o que tocava. Mas a Bíblia diz isso mesmo? Ou será que a gente confundiu o que Deus condena com o que Deus entrega? Vamos pensar juntos. Abraão, o pai da fé, era extremamente rico. Tinha rebanhos, servos, ouro e prata, e tudo isso abençoado por Deus. Jó, mesmo depois de perder tudo, foi restaurado com o dobro das riquezas, e nem por isso deixou de ser justo. Salomão pediu sabedoria e recebeu riqueza como bônus. E não qualquer riqueza, uma abundância que o mundo nunca esqueceu.
Agora me responde com sinceridade. Se o dinheiro fosse vilão, por que Deus o entregaria aos seus filhos fiéis? Não, o dinheiro não é o vilão. Ele é uma ferramenta. O martelo que constrói pode também destruir. Mas a culpa nunca foi do martelo. Foi da intenção da mão que o segura. No Novo Testamento, Paulo usou doações para sustentar igrejas. Jesus teve mulheres ricas que sustentaram seu ministério. E o túmulo onde ele foi sepultado, lembra? Era de José de Arimateia, um homem rico. Então por que, afinal, ainda existe tanto desconforto com esse tema entre cristãos? Porque é mais fácil condenar o dinheiro do que encarar o coração. Mais fácil fugir da responsabilidade de lidar com ele com sabedoria, do que aprender a administrá-lo com temor. Deus nunca disse que riqueza era pecado, mas ele também nunca prometeu riqueza como garantia de espiritualidade, porque o foco dele não é o que você tem na mão, é o que você permite que isso faça com a sua alma. Você pode ser um servo fiel com um salário mínimo e um escravo do ego com uma conta milionária, ou o contrário. Não é o valor que determina quem você é a sua consciência diante de Deus que define o uso do que Ele te confiou. Então, hoje eu te pergunto, se Deus te der mais, você vai construir um altar ou uma torre? Tem gente que não ama o dinheiro, mas também não consegue amá-lo em paz, ganha e já se sente culpado, conquista e logo se sabota, porque lá no fundo, onde ninguém vê, mas tudo se decide. Aprendeu que sofrer é sinal de santidade. Essa é a voz da teologia da escassez, sutil, piedosa e extremamente destrutiva. Ela não precisa de argumento, só precisa de um trauma antigo, uma interpretação rasa e uma vida inteira de repetições que soam espirituais. Melhor ser pobre e salvo do que rico e perdido. Quem tem muito nessa vida, perde no céu. Quem quer dinheiro demais, esquece de Deus. Frases como essas, repetidas como doutrina, fizeram milhares de cristãos acreditarem que o desconforto era um sinal de aprovação divina. Mas, desde quando o reino de Deus se baseia em miséria para provar caráter? Sim, Jesus disse que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas ele também disse que tudo é possível para Deus. Porque o problema nunca foi o dinheiro, foi o orgulho que o dinheiro pode alimentar. A escassez não santifica ninguém. Ela só esconde por mais tempo os mesmos conflitos internos. Um coração impuro não se torna puro por estar vazio, só se torna frustrado. Muitos servos e servas sinceros vivem achando que crescer financeiramente é se afastar de Deus. Mas o que os afasta de Deus não é a abundância, é a culpa mal ensinada. É o medo de errar que paralisa em vez de transformar. A teologia da escassez cria crentes conformados, não comprometidos. Aceitam pouco da vida, pouco do mundo, pouco de si, e chamam isso de fé. Mas a fé verdadeira não se limita, ela expande. Expande a mente, o espírito, o alcance, a missão. E se você crescesse financeiramente, não para se exibir, mas para abençoar ainda mais pessoas? E se o seu aumento não fosse pecado, mas resposta de oração? E se o seu salário não fosse armadilha, mas instrumento? Hoje, talvez, seja o dia em que você desliga uma voz antiga na sua cabeça e finalmente começa a ouvir a voz de Deus sem ruído religioso. Ele chegou até Jesus com os olhos limpos, a voz firme e uma pergunta sincera: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Não era um homem perverso, não era ganancioso, nem zombador. Era um bom jovem, rico e interessado em Deus. Mas Jesus não se impressiona com currículo, nem com carisma. Ele olha direto para o centro do coração. Conhece os mandamentos? O jovem sorri, confiante. Desde pequeno,
os tenho guardado. E então, Jesus o olha com amor. A Bíblia faz questão de registrar isso. Jesus olhou para ele e o amou. Marcos 10, 21. Só que amor de verdade não passa a mão na cabeça. Ele mostra o que ainda precisa ser curado. Falta-te uma coisa. Vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Depois, venha e siga-me. Silêncio. A Bíblia diz que o jovem foi embora triste, porque era dono de muitas riquezas. Mas e se as riquezas é que eram donas dele? Essa história não é sobre vender tudo e viver na miséria. É sobre o que você não consegue entregar, mesmo amando a Deus. É sobre o apego que sabota o chamado. O jovem rico fez tudo certo. Era religioso, correto, moral, mas não estava disposto a deixar o que lhe dava segurança, para segurar a mão de Jesus com as duas mãos livres. E hoje, quantos cristãos dizem amar a Deus, mas ficam inquietos quando o assunto é oferta, dízimo, generosidade? Quantos não conseguem confiar que Deus pode suprir? E por isso vivem acumulando por medo, não por sabedoria. A história do jovem rico não é só sobre ele, é sobre todos nós. Quando Deus nos pede algo que temos medo de perder. E você? Se Jesus te pedisse para abrir mão do que você mais guarda, você abriria a mão ou fecharia o coração? Jesus foi direto. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões arrombam e furtam. Mateus 6,19. Para muitos, isso soou como uma ordem contra guardar dinheiro, contra investir, contra prosperar. Mas será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Jesus nunca condenou o cuidado, ele condenou o acúmulo que nasce do medo, o guardar que vira obsessão, a segurança construída sem Deus como base. Tesouros no céu não significam ignorar a vida aqui, significam viver a vida aqui, com olhos voltados para o eterno. Significa entender que o que você possui não é só seu, é recurso de missão, é ferramenta de propósito, é provisão com destino. Jesus não está pedindo que você abandone tudo, mas que você redefina o que é tudo para você, porque para muita gente, o tudo é o que tem na conta, na poupança, no cofre, e não o que está no coração. Acumular é fácil. Repartir exige fé, e é aí que mora o ponto. O lugar onde está o seu tesouro é onde seu coração vai morar também. Mateus 6,21. Se seu tesouro está em conquistar status, em ser admirado, em se proteger de tudo e todos, o seu coração nunca vai descansar. Mas se seu tesouro está na generosidade, na missão, na compaixão, no servir ao reino, então até o pouco se torna eterno. A vida não vai te perguntar quanto você acumulou. Ela vai te cobrar o que você fez com o que recebeu. E no fim das contas, os verdadeiros tesouros são aqueles que você entrega e que ninguém pode roubar. Então me diz, você está construindo um cofre ou um legado? Prosperidade. Poucas palavras causam tanto desconforto em conversas entre cristãos quanto essa. Para alguns, ela soa como heresia, para outros como promessa garantida. Mas para a Bíblia, prosperidade é um conceito muito mais profundo do que bens ou saldo bancário. A distorção não começou na Bíblia. Começou na ambição disfarçada de fé, na pregação que transformou Deus em um banco celestial e a oração em um boleto de cobrança emocional. Mas a verdade é que nem toda prosperidade vem de Deus e nem toda escassez é prova de fidelidade. A Bíblia mostra reis que prosperaram e se corromperam e mostra homens pobres que viveram em completa paz com o Pai. Porque a verdadeira prosperidade não é sobre o quanto você tem, é sobre o quanto o que você tem te aproxima de Deus. Prosperidade bíblica é integridade, é saúde emocional, é sabedoria no uso dos recursos, é generosidade como reflexo de gratidão, é o contentamento que não depende do próximo depósito. Salomão foi próspero, mas pediu sabedoria primeiro.
José prosperou no Egito, mas foi fiel mesmo preso, mesmo injustiçado, mesmo esquecido. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça e mesmo assim alimentou multidões, transformou histórias e nunca faltou nada à sua missão. Então, o que é prosperar? É viver com propósito, caminhar com paz e usar tudo o que Deus te confia para algo maior do que o seu próprio conforto. Prosperidade é responsabilidade. É saber que cada porta aberta carrega um peso de escolha. Que cada recurso entregue é também um teste de caráter. É quando você entende que o mais que chega em suas mãos não é para você parecer maior, é para você alcançar mais. Quer saber se sua prosperidade é bíblica? Olhe para trás, veja quantas vidas foram tocadas pela sua caminhada. Se só você cresceu, talvez não seja prosperidade, talvez seja só acúmulo. Você só tem, de verdade, aquilo que está disposto a entregar. Essa é a matemática do reino e ela é completamente oposta à lógica do mundo. No mundo, quem guarda mais é mais forte. Na lógica de Deus, quem reparte mais é mais confiável. Generosidade não é sobre ter muito, é sobre confiar muito, porque dar, mesmo pouco, exige fé. Fé de que o que sobra será suficiente. Fé de que Deus vê. Fé de que quem planta, colhe. Jesus estava no templo quando viu uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas no gasofilácio. E ele disse: essa mulher deu mais do que todos. Por quê? Porque os outros deram do que sobrava. Ela deu do que custava. É isso que a generosidade revela. O nível de confiança que temos em Deus. Quem dá esperando aplauso, não deu. Quem dá esperando retorno, investiu. Mas quem dá em silêncio, com alegria, como quem devolve o que não lhe pertence, esse entendeu o que é abundância. A Bíblia diz: a alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. Percebe? Não é a conta que prospera primeiro, é a alma que se liberta do controle, é a alma que para de se medir pelo saldo, é a alma que aprende que não há medo onde há propósito. E talvez essa seja uma das maiores curas que Deus pode fazer hoje em nós. Curar o medo de dar, porque só quem dá experimenta o fluxo, o ciclo da fé. A abundância que vem quando deixamos de ser poços fechados e nos tornamos rios abertos. Você pode continuar acumulando, ou pode começar a fluir, e então verá que a verdadeira riqueza é ser resposta de oração na vida de alguém. Você pode mudar de salário, pode mudar de casa, pode até mudar de país, mas se não mudar de mente, vai continuar vivendo com medo, com culpa e com um limite invisível no peito. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Porque a verdadeira mudança começa aqui dentro. Antes de ser material, ela é mental. Quantas vezes Deus já tentou abrir uma porta na sua vida, mas sua mente fechada impediu? Você ouviu uma oportunidade e pensou: isso não é para mim. Você viu alguém prosperar e sussurrou: deve ter feito coisa errada. Você sonhou com mais, mas se sabotou antes mesmo de tentar. Isso não é humildade, é prisão emocional travestida de espiritualidade. E a palavra de Deus veio justamente para libertar sua mente. Porque o reino não é um sistema de escassez, é um sistema de multiplicação. 5 pães e 2 peixes não eram suficientes, até Jesus levantar os olhos. A multiplicação não começa com mais comida, começa com uma nova forma de olhar. Você não vai prosperar verdadeiramente enquanto estiver mentalmente programado para sobreviver. A mente renovada enxerga o dinheiro como servo, não como senhor, como recurso, não como identidade, como ferramenta, nunca como trono. Renovar a mente é parar de repetir o que você ouviu de gente ferida e começar a viver o que Deus diz sobre você, mesmo que ainda doa acreditar. É dizer: sim, eu posso crescer e continuar sendo íntegro.
Sim, eu posso ser próspero, sem deixar de ser espiritual. Sim, eu posso ter, e ainda assim ser. E mude o que você acredita sobre o que Deus pode fazer, e você vai ver Ele fazendo. Dinheiro santo. Para muita gente, essas duas palavras não deveriam estar na mesma frase, como se dinheiro fosse impuro por definição, como se, só de tocar nele, a fé já começasse a escorregar pelos dedos. Mas será que Deus vê o dinheiro assim? Deus criou o ouro, Deus criou a prata. Foi Ele quem colocou riquezas nos rios do Éden, e mais tarde instruiu o povo a usá-las na construção do tabernáculo. O mesmo Deus que diz para não servir ao dinheiro, também ensina, página após página, como administrar recursos com sabedoria. Então, o problema nunca foi o dinheiro, foi o coração sujo que o segura, ou o propósito nulo que o move. Sim, o dinheiro pode ser santo, não por causa da nota, mas por causa da motivação. Quando o dinheiro sustenta um ministério, ele é santo. Quando ele coloca comida na mesa de quem tem fome, ele é santo. Quando ele financia sonhos justos, cura feridas, tira alguém da lama, ele é resposta de oração. O mesmo dinheiro que compra um vício pode também comprar um remédio. O que muda não é o dinheiro, é a direção. Paulo escreve em 2 Coríntios 9:11: Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. A prosperidade que vem de Deus nunca para em você. Ela transborda, ela flui, ela abençoa, ela santifica o que toca. O dinheiro só é profano quando é usado para satisfazer o ego, mas quando é usado com temor, com propósito, com compaixão, ele se torna semente sagrada. Se o seu coração é templo, então o que sai das suas mãos também pode carregar glória. Sim, o dinheiro pode ser santo, mas só quando quem o governa é Deus. No fim das contas, o que a Bíblia realmente diz sobre o dinheiro, ela diz que ele não é o vilão, mas também nunca será o herói. Diz que ele pode ser bênção, ou prisão, ferramenta, ou fardo. Tudo depende de quem está segurando. A palavra não esconde as riquezas, mas também nunca deixa que elas sejam o centro, porque o centro sempre será o coração. Se o seu coração estiver em Deus, então o que estiver na sua mão vai servir a Ele também. Se o dinheiro for entregue com sabedoria, ele pode alimentar uma casa, levantar um ministério ou mudar uma geração. Mas se o dinheiro te dominar, ele vai sufocar seus valores, corromper seus sonhos e te afastar do que realmente importa. Deus não quer sua miséria. Ele quer sua maturidade. Não quer te ver contando moedas com medo, mas também não quer que você as acumule por vaidade. Ele quer te ensinar a prosperar com propósito, a multiplicar sem se perder, a viver com liberdade, inclusive financeira, para ser bênção em qualquer estação. Você ouviu muita coisa sobre dinheiro, mas agora talvez seja a hora de deixar de lado os mitos e começar a viver a verdade. Porque no fim, o problema nunca foi o quanto você tem, mas o quanto disso tem você. E agora eu te deixo com uma pergunta. Se Deus te desse mais hoje, o que Ele veria você fazer com isso amanhã? Se essa série te tocou, se ela limpou alguma lente suja que você carregava há anos, então compartilha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para alguém que também precisa se libertar da mentira disfarçada de religião. A gente não está aqui só para acumular visualizações, estamos aqui para libertar corações. E se você ficou até o fim, é porque Deus ainda está falando com você.